Há alguma polêmica nesse sentido, mas 3 países assinaram. Não é? O Brasil, Cabo Verde e me parece que São Tomé, Portugal. E então o que acontece? A tendência é que os outros países acabem por aderir, até porque grande parte das literaturas dos países africanos de língua oficial portuguesa, essa literatura se dá em português. Não é? Então, o que acontece? Facilitará muito o trabalho das editoras, talvez para os autores e seus estilos pessoais, seja um pouco mais penoso, não é? Um pouco mais lento, porque nós estamos acostumados a pensar na nossa língua e com o nosso repertório, com as nossas raízes, não é? E falávamos há pouco sobre isso. Então, acredito que há um prazo, esse prazo varia um pouco nos países para que seja implantado o acordo, mas, por exemplo, do que eu conheço, o Brasil está devagar já implantando, Cabo Verde mais aceleradamente, não é? Portugal ao seu ritmo. Então, o acordo está sendo implantado. Eu trabalho muito com editoras internacionais, porque trabalhar com Cabo Verde não é muito comum no Brasil. Então, meu trabalho tem sido todo, as bolsas de estudos, tudo na minha carreira é internacional, vem de fora para dentro. E já tenho observado a implantação do acordo, a implantação imediata. As pessoas estão tentando acelerar esse processo. E às vezes há assim umas contrariedades de percurso e depois há também talvez um pouco de, não direi preconceito, mas quem é que faz mais concessões? Se é o Brasil, se é o Brasil, se são os outros países. Há assim um bocadinho de serem donos da língua, quando a língua é de todos, claro. A propriedade da língua. Claro. E a opinião da Mónica? Acho que em 2009 eu já tinha falado, não é? Eu sou a favor do acordo. Eu me lembro que eu estranhei um pouco até, porque no Brasil a gente sempre achava que o acordo poderia favorecer justamente os espaços externos em que havia culturas, multiculturalismo, em que havia uma forte incidência de multiculturalismo e que por isso mesmo seria facilitador ter um código comum da língua escrita, mesmo que na variedade oral. E justamente em alguns espaços exteriores é que a reforma não está sendo bem recebida, ou nem se fala sobre reforma ou nem se comenta. Mas eu acho que é como a Simone falou, ela está sendo implantada, então o que vai acontecer é que gradualmente ela vai acontecer. E que cada país vá no seu ritmo é ótimo. A reforma não extingue em nada a criatividade. Os escritores que são bons escritores vão continuar escrevendo bem, porque é isso, sempre houve reformas na língua portuguesa e a reforma, nunca soube de nenhuma reforma que prejudicasse um escritor. Eu me lembro de algum caso, por exemplo, no próprio Fernando Pessoa, quando ele escreve mensagem, ele opta por escrever mensagem com a ortografia antiga, já tinha havido a reforma em Portugal, e ele opta porque aquilo fazia parte do estilo. E aquele estilo tinha uma significação dentro do próprio livro Mensagem. Então, isso é altamente criativo. Ele optou por uma forma anterior, portanto arcaica, mas aquilo tinha uma significação. Como professora de línguas africanas de expressão portuguesa, principalmente no âmbito de Cabo Verde, que tem já uns anos desse trabalho, não é? A professora já tem... 35 anos. O país tem 36 e eu estudo há 35. Já se sente uma cabo-verdiana, presumo. Embora eu tenha 18 anos, não é? Claro. Não, as pessoas começam cedo. Às vezes... Mas é um trabalho longo, mas é um trabalho... a língua portuguesa em Cabo Verde, como noutros países... há muitos crioulos, coisa que há uns países que têm, outros que não têm. Angola não tem, Moçambique não tem, mas Cabo Verde tem crioulos vários.
isso dificulta, de algum modo, a fortaleza da língua portuguesa naquele país? Não, quer dizer, vou até fazer uma correção. Cabo Verde tem um crioulo, não é? É a língua materna. Eu, às vezes tenho aqui cabo-verdianos de várias ilhas e Então deixa eu lhe explicar. Quer dizer, a língua cabo-verdiana, que por decreto ministerial de 2009, ela agora é a língua cabo-verdiana, né? Ela é a mesma língua para as 9 ilhas habitadas. Só que há em Cabo Verde uma diferenciação, inclusive não só espacial como política, entre o Barlavento, as ilhas que ficam ao norte, e o Sotavento, né? Isso de acordo com a direção de onde vêm os ventos alísios, que vêm lá do Saara. Então, o que acontece? Na verdade, nós temos 2 grandes núcleos de cultura, de difusão de cultura. O Barlavento e o Sotavento, com ênfase no Barlavento, a ilha de São Vicente, e no Sotavento, a ilha de Santiago, que é a ilha-mãe. É a ilha que teve escravatura e que foi achada pelos portugueses sem habitantes, sem etnias, sem presença humana, em 1460. Então, o que acontece em Cabo Verde? Um processo um pouquinho diferente de outros lugares, porque quando o português chega, ele não encontra etnias africanas em Cabo Verde. Não há seres humanos em Cabo Verde nativos. Então, o português vai para Cabo Verde, depois tem necessidade, porque as mulheres portuguesas, até porque a população de homens portugueses que vai para Cabo Verde são os degredados, não é? E as mulheres, além de não aguentarem o clima cabo-verdiano, não é? Elas também gostariam de ver neste homem português uma ascensão. E elas não têm essa perspectiva. Portanto, elas não querem ir para as ilhas de Cabo Verde. Para a ilha de Santiago, então, os portugueses levam os escravizados da costa oeste da África. E, dentre esses escravizados, não é? Muitas negras africanas serão mães de filhos de portugueses, de colonos, não é? E é o único país, Cabo Verde, na África, nas Áfricas de língua portuguesa, em que o mulato, não é? O filho dessa negra com o senhor branco, tem ascensão vertical. Ele vai herdar terras, ele vai fundar a imprensa, ele vai fundar uma elite mulata, uma elite mestiça. Né? Então, o que vai acontecer em Cabo Verde? Cabo Verde tem uma língua que, antes dos 50 anos de estada do português na ilha de Santiago, ela já vai começar a existir, é um proto-crioulo, não é? Um pidim, que dá origem ao que o Antônio Carreira chama de proto-crioulo. E essa língua vai se fortalecendo, é a língua falada entre os escravizados, inclusive para resistir ao senhor branco ou para fazer-se compreender. E o senhor branco fala também esta língua, adota esta língua, e essa língua vai ter também como mulato uma ascensão vertical. Ela vai ser falada pelos negros, pelos escravizados, pelos mulatos e pelo senhor branco. Então, hoje, 99,9% dos cabo-verdianos fala crioulo. Dependendo da ilha, esse crioulo tem variações. Mas, como no Brasil, são variações de pouca monta com relação à estrutura da língua.